Nós faremos a América orar novamente. Uau, nós faremos a América orar novamente. E ele está dizendo orar em geral. Está dizendo uma oração cristã. E novamente, como uma oração popular cristã, mas não é quando é de um ponto de vista de força política. Isto é hipocrisia. E não parece forçado agora, e as pessoas podem dizer, ei, você está exagerando, mas estamos lhe dizendo que há bandeiras vermelhas. Religião e cristianismo são as maiores coisas que faltam nesse país. Então, quais são as maiores coisas que faltam no país? Religião e cristianismo. Liberdade de adoração não termina na porta de uma escola pública. E eu apoiei a oração escolar. Muito importante a oração escolar. E nós forçamos. Infelizmente, tivemos que forçar em algumas escolas. Deveria ser muito mais fácil. Você pensa que é fácil? Mas não foi. Mas nós fizemos. Você tem um ex-presidente lutando para que a Bíblia seja colocada em todos os lares da América. E isso é algo que eu nunca vi acontecer na minha vida. Isso é realmente importante porque mostra essa sinergia entre o reino político e o espiritual convergindo, e à medida que avançamos mais e mais no vídeo, ficará mais claro que esta não é uma bela sugestão. Todos os americanos precisam de uma Bíblia em sua casa, e eu tenho muitas. Todos os americanos precisam de uma Bíblia em sua casa. Todos os americanos são cristãos? Não. Então ele está dizendo que vocês, ateus, agnósticos, budistas, hindus, ou qualquer que seja a versão de cosmovisão que você tem, você precisa ter uma Bíblia se estiver na América, porque essa é a resposta para o problema. Isto não parece a aplicação de dogmas? E a razão por que estamos enfatizando tanto isso, você sabe. Eu acredito que todo mundo deveria ter uma Bíblia em seus lares, e não ficaria chateado por ter uma Bíblia em casa. Mas quando estamos falando de uma figura política que disse que está usando a força do Estado para fazer essas coisas, trazer a oração de volta, ter Bíblias de volta, tudo o que eles querem trazer de volta, ou no lugar que nunca esteve antes, o que ele disse em seu outro discurso, é aí que isso fica assustador. A liberdade de adoração não termina na porta de uma escola pública, e eu forcei a oração escolar. É muito importante a oração escolar, e nós forçamos. Infelizmente, tivemos que forçar algumas escolas. Deveria ser muito fácil. Vocês pensam que foi fácil, mas não foi. Evangélicos e católicos, e ele disse, eu vou dar poder como nunca antes. Vocês serão ajudados de volta. A resposta para todos os nossos problemas é a religião, e a religião que resolve. Isto é o cristianismo. E se tivermos que forçá-los, nós o faremos. E aqui está a prova. Ele disse que forçou a oração de volta à escola. E isso é apenas o começo. Isso é apenas o começo, e faremos todo esse discurso no próximo episódio, porque há muita coisa lá. Irmãos e irmãs, isso está acontecendo. A igreja e o Estado vão se unir na América. Não sei se é por um caminho limpo para isso ou se há alguma turbulência civil que deve ocorrer antes de chegarmos lá, mas isso vai acontecer, e ele acabou de dizer. E todo o documento do Projeto 2025, o documento de 900 páginas, basicamente diz que vamos forçar o cristianismo a todos. Agora, eles vão receber alguma ajuda na forma de milagres. Em algum momento, não sabemos exatamente quando, mas as pessoas estão dizendo, bem, ele não pode me forçar a ser cristão. Mas esperem até que os milagres aconteçam. Esperem até que essas coisas comecem a aparecer, que você não será capaz de explicar. Isso gritará que o cristianismo é a resposta, além de todas as medidas que seu sentido possa alcançar. E a menos que você conheça sua Bíblia, você não será capaz de não ser enganado por ela. E isso é um pensamento assustador. É por isso que queremos ajudar as pessoas a entender essas coisas. E então, se eles conseguirem te pegar com isso, então será mais grave. Haverá cada vez mais pressão, será uma perseguição financeira, prisão, algo assim, certo? Eles vão continuar com isso até Apocalipse 13, versos 17, que você não será capaz de comprar ou vender nada, a menos que você se junte a esta união estatal religiosa. Trump diz que as pessoas mais perseguidas aqui são os católicos, o que é uma afirmação incrível quando falamos sobre a América protestante e dizemos que precisamos que os católicos sejam mais, você sabe, influentes em todas essas coisas. Bem, é claro, porque a esposa dele é uma católica convicta.